Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a disciplina Termodinâmica Aplicada 2 da Universidade Federal do ABC. Essa aula inicial é a aula de ciclos termodinâmicos de refrigeração. Meu nome é Marcelo Modesto. Vamos dar início a essa aula. O conteúdo dessa aula é o seguinte: a gente tem as definições. Então, a gente vai ver a definição de ciclo termodinâmico de refrigeração e bomba de calor, e o que são os fluidos refrigerantes. Vamos revisitar o ciclo de Carnot. E agora, para o enfoque em cima de sistema de refrigeração, o ciclo de Carnot reverso. Mostrar como é que funciona os principais ciclos de refrigeração bomba de calor, que são os ciclos de refrigeração por compressão de vapor. Quais são os critérios para a seleção de fluidos refrigerantes? Quais são as configurações principais para os sistemas de refrigeração com bomba de calor por compressão de vapor? Vamos abordar também os sistemas de refrigeração a gás e introduzir os conceitos iniciais do ciclo de refrigeração por absorção. Refrigeradores e bombas de calor. Esse desenho esquemático que está colocado aqui para vocês mostra um refrigerador, aqui na letra A, e uma bomba de calor na letra B. Esses equipamentos eles seguem aquele chamado enunciado de Clausius, que vocês viram lá em Termodinâmica 1, especificamente na aula de segunda lei. O enunciado de Clausius ele dizia o seguinte, que é impossível eu transferir calor de uma região de baixa temperatura para uma região de alta temperatura sem o consumo de energia. Isso quer dizer que até hoje não foi provado, não conseguiu-se ter um equipamento que faça esse tipo de processo. E até hoje esse enunciado ele é válido para a segunda lei como enunciado que limita a possibilidade de você transferir calor de um meio de baixa temperatura para outro meio de alta temperatura sem a necessidade de você consumir energia. Então, os refrigeradores e bombas de calor, nada mais, nada menos, são máquinas térmicas que fazem essa transferência de calor de uma região de baixa temperatura para outra região de alta temperatura, consumindo uma quantidade de trabalho, como está indicado aqui. Então, refrigeradores e bombas de calor são os equipamentos que fazem essa transferência de calor de uma região de baixa temperatura para outra região de alta temperatura. Os objetivos que são diferentes. Então, o refrigerador, o objetivo dele é transferir calor para o ambiente, retirar calor, perdão. O refrigerador tem como objetivo retirar calor de um ambiente de baixa temperatura e a bomba de calor tem como objetivo mandar calor para uma fonte de alta temperatura. Lembrando que ambos os equipamentos demandam energia na forma de trabalho para conseguir transferir o calor do meio frio para o meio quente. O ciclo de Carnot já é conhecido de vocês. Se a gente olhar, o ciclo de Carnot básico é composto de 4 processos termodinâmicos bem estabelecidos. Uma troca de calor isotérmica, a TH, uma expansão adiabática, uma troca de calor isotérmico com uma temperatura TL e uma compressão adiabática. Eu representei aqui, ó, nesses 4 equipamentos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, cada um desses processos. Vamos partir do estado inicial aqui, ó. Então eu teria entre o estado 1 e o estado 2 um processo de expansão adiabática, expansão, ou seja, uma queda de pressão sem perda de calor, produzindo uma potência. Aqui eu teria entre o estado 2 e o estado 3 um processo de troca de calor isotérmica a uma temperatura TL, TL é uma temperatura mais baixa. Entre o estado 3 e o estado 4, eu tenho uma compressão adiabática, ou seja, um aumento de pressão do meu fluido de trabalho através de um consumo de potência, que está sendo suprido por esse cara aqui. E entre o estado 4 e o estado 1, uma adição de calor, uma troca de calor a uma temperatura TH. Essa troca de calor ela é feita de maneira isotérmica. Se eu olhar aqui no diagrama temperatura-entropia, também é bem conhecido de vocês já, como é que eu estou representando esse ciclo de Carnot? No estado 1, eu tenho aqui, lembrando, eu tenho uma curva de saturação aqui do meu fluido de trabalho. Eu tenho estado 1, uma condição de vapor saturado aqui, ó. Eu tenho entre o estado 1 e 2 uma expansão adiabática. Processo de expansão adiabático, lembrando que o ciclo de Carnot, todos os processos são reversíveis. Expansão adiabática, entre 1 e 2,
logo eu tenho um processo isentrópico. De 2 para 3, eu tenho uma troca de calor a uma temperatura constante TL, perdendo calor para o meio, e entre o estado 3 e o estado 4, eu tenho um aumento de temperatura, um aumento de pressão, também de forma adiabática. Então, compressão adiabática irreversível, eu tenho também um processo isentrópico entre 3 e 4. E para completar o ciclo, eu tenho uma adição de calor entre 4 e 1 de maneira isotérmica. Lembrando que o ciclo de Carnot é um ciclo idealizado, né? Ele foi proposto lá no meio do século XIX pelo Sade Carnot, e ele tenta representar uma máquina térmica ideal, ou seja, uma máquina térmica que recebe calor QH de uma fonte de alta temperatura, produz uma quantidade de potência útil e dispersa calor para o meio a uma baixa temperatura. Se eu for olhar aqui no diagrama, então eu vou ter o calor QH sendo adicionado entre os pontos 4 e 1, ou seja, o calor entrando no ciclo. Calor QL sendo dissipado para o meio de baixa temperatura entre os estados 2 e 3 a uma temperatura constante. E essa diferença de calor QL, entre o calor QH e o calor QL, é a potência útil que eu tenho disponível no meu ciclo. Se vocês olharem aqui, ó, o ciclo de Carnot ele é completamente reversível, ou seja, ele é um ciclo perfeitamente ideal. As transferências de calor são a temperatura constante, as expansões, tanto a expansão quanto a compressão, elas são adiabáticas, ou seja, são isentrópicas. É aquele ciclo perfeito, é aquele ciclo que você não tem nenhuma irreversibilidade sendo gerada, chamado ciclo ideal. A conservação de energia desse ciclo fica escrita de que maneira? Se eu passar aqui, ó, essa fronteira pontilhada aqui, como se fosse a fronteira do meu volume de controle, do meu sistema, eu teria QH entrando, então ele é positivo, e QL e W saindo do ciclo na forma negativa. Como é conservação de energia, essa somatória de energias aqui, tanto na forma de calor quanto na forma de trabalho, tem que ser igual a zero. A eficiência desse ciclo, então a gente pega da seguinte ideia: um produto que eu estou querendo produzir desse ciclo, dividido pelo que eu estou gastando. O que eu estou produzindo? A potência útil. O que eu estou consumindo para conseguir produzir essa potência útil? Calor QH. Da conservação de energia aqui eu tenho que potência, o W, é QH menos QL, dividido por QH. Então a eficiência seria 1 menos QL sobre QH, que nas definições dos princípios de Carnot, eu posso aproximar essa eficiência para uma relação entre a temperatura mínima, TL, e a temperatura TH, que é a temperatura máxima do ciclo. Então, olhando para o ciclo de Carnot, o que acontece? Quanto mais baixa for a TL, maior a eficiência do ciclo. Quanto maior for a temperatura TH, maior a eficiência do ciclo. E quanto mais próximos estiverem TH de TL, menor vai ser a eficiência do ciclo. Então, esse ciclo aqui é o ciclo de Carnot. Esse que eu mostrei inicialmente é o ciclo de Carnot de uma máquina térmica. Vamos ver agora o ciclo de Carnot para um sistema reverso, que é o caso que a gente vai estar trabalhando os refrigeradores e das bombas de calor. O ciclo de Carnot reverso, ele é um ciclo de Carnot que também opera com todos os processos reversíveis. Que eu estou colocando essa figura para vocês verem como é que funciona esse cara aqui em comparação ao anterior. O ciclo que eu mostrei anteriormente, o ciclo de Carnot, ele era uma máquina térmica, né? Então antes eu recebia calor, que é H, e produzia potência e dissipava o calor, que é L, para o meio. Agora eu estou operando de forma reversa, ou seja, eu vou estar colocando potência no ciclo, de modo que eu retire calor de um meio a baixa temperatura e envie calor para o meio a alta temperatura. Então, vamos fazer um por um aqui para vocês verem como é que funciona. Se eu começar no estado 1 aqui, ó, entre o estado 1 e o estado 4, eu vou estar fazendo o quê? Uma troca de calor isotérmica na temperatura TH, ou seja, eu vou estar mandando calor para a fonte de alta temperatura. Depois que eu passar do ponto do estado 4 para o estado 3, aqui eu tenho uma expansão adiabática reversível, logo eu tenho um processo isentrópico entre o ponto 4 e o ponto 3.
No estado 3 para o estado 2, eu vou ter que fazer o quê? Uma troca de calor numa temperatura constante TL. Então, eu estou retirando o calor do ambiente a TL e colocando dentro do meu ciclo, de modo que eu feche o meu ciclo de Carnot reverso dessa maneira aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está retirando o calor de uma fonte de baixa temperatura e enviando o calor para uma fonte de alta temperatura. Para fazer isso, para eu não como é que chama? Para não ferir o teorema o enunciado de Clausius, eu vou ter que consumir uma quantidade de potência para conseguir fazer essa transferência de calor. Se a gente olhar aqui o famigerado e conhecido diagrama TS, olha como é que funciona aqui. Ó. Eu saio de um estado 1, entre o estado 1 e o estado 4 eu estou fazendo uma troca de calor isotérmica na temperatura TH. De 4 para 3 eu tenho uma expansão adiabática, irreversível e reversível, logo é um processo isentrópico, entropia constante. De 3 para 2 eu tenho uma adição de calor no ciclo, a temperatura TL, temperatura mínima. E de 2 para 1 eu tenho uma compressão adiabática e reversível, logo eu tenho um processo isentrópico entre o ponto 2 e o ponto 1. De modo que aqui eu vou estar retirando o calor QH entre o ponto 1 e o ponto 4. Vou estar retirando o calor, adicionando calor dentro do ciclo e retirando o calor da fonte de baixa temperatura em QL e consumindo uma potência W para conseguir fazer essa transferência de calor. A conservação de energia, nesse caso, ó, se eu colocar aqui essa fronteira delimitando a fronteira do ciclo, conservação de energia seria quem? Eu teria o calor QH deixando o ciclo, então seria negativo, o calor QL entrando no ciclo aqui no equipamento 3 e potência entrando no meu ciclo nesse equipamento de compressão adiabática. A somatória dessa troca de calor e da potência que está entrando tem que ser igual a zero para conservar a energia. Como é que fica a definição para a eficiência desse sistema? Aqui no caso a gente não vai chamar de eficiência, a gente vai chamar de coeficiente de desempenho, que pode ser definido como um beta ou também de COP. E aqui eu tenho dois casos, né? Então veja, eu tenho o beta para o caso do refrigerador. Como a gente viu anteriormente, o refrigerador, o produto dele é transferir calor da fonte de baixa temperatura para dentro do ciclo. Retirar calor de uma fonte de baixa temperatura. O que eu estou gastando para fazer isso? Estou gastando a potência. Então, QL sobre W seria o meu coeficiente de desempenho, o meu beta ou o meu COP para o refrigerador, que eu posso aproximar para essa relação aqui entre a temperatura TL dividido pela diferença de temperatura entre TH e TL. E a mesma coisa não, e similar, porém com um produto diferente, eu teria aqui o meu coeficiente de desempenho, o meu beta, ou o meu COP, como você achar melhor chamar, que para a bomba de calor, o meu produto é o QH, ou seja, disponibilizar calor para uma fonte de alta temperatura, e o meu insumo, que eu estou consumindo para fazer isso, é a potência do compressor. De modo que para a bomba de calor eu tenho essa relação aqui, ó, razão entre a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Essas eficiências que estão colocadas aqui são as chamadas eficiências de Carnot. Então, elas delimitam o quê? Elas delimitam qual que é o máximo coeficiente de desempenho que qualquer ciclo termodinâmico ele pode ter entre as temperaturas de duas fontes de calor onde o ciclo vai estar operando. Então, a diferença que eu tenho de calor entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, dentro dessa diferença de temperatura, o máximo coeficiente de desempenho que eu tenho para o refrigerador segue essa relação aqui, para a bomba de calor segue essa relação aqui. Lembrando dos conceitos de termodinâmica 2, de termodinâmica 1, perdão, de segunda lei, as temperaturas TL e TH, elas sempre têm que ser dadas em Kelvin, tá? Elas são dadas na escala de temperatura absoluta. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente migra de um ciclo Carnot, que é um ciclo idealizado,
onde os processos são completamente reversíveis. Não estou preocupado aqui se o fluido de trabalho está mudando de fase ou não. Vamos fazer agora a análise do primeiro tipo, o primeiro e mais conhecido ciclo termodinâmico, que é o chamado ciclo termodinâmico por compressão de vapor. Vamos ver agora o ciclo de refrigeração ideal por compressão de vapor. Então a ideia agora é a gente ver como é que a gente conseguiria montar um ciclo de refrigeração de verdade, mas ainda considerando algumas hipóteses como ideais. Então, se você der uma olhada nesse desenho que eu estou mostrando aqui, a gente está substituindo aqueles 4 equipamentos que nós tínhamos colocado inicialmente no ciclo de Carnot por 4 equipamentos reais. Então, se você olhar como um todo, você ainda percebe que eu estou retirando o calor de um espaço refrigerado com temperatura baixa, gastando uma quantidade de trabalho, de potência, e rejeitando o calor para um ambiente de uma temperatura mais elevada. Porém, aqui tem uma diferença, que é o quê? Ao invés de ter um equipamento ideal, um trocador de calor, onde o calor é trocado com temperatura constante, nós estamos substituindo os trocadores de calor por um evaporador e um condensador. Aquela parte do equipamento que era para aumentar a pressão, que era uma compressão adiabática, ele é substituído por um compressor, e a expansão adiabática é substituída por uma válvula de expansão. Vamos dar uma olhadinha junto, fazer uma análise juntamente com o diagrama TS, para a gente ver como é que fica essa análise aqui. Vamos partir então do ponto 1. Ponto 1 é esse ponto aqui, ó, onde eu estou saindo de um evaporador, né? O evaporador, como o nome está dizendo, ele está evaporando o fluido refrigerante. E nesse ponto 1 eu tenho uma condição ideal de vapor saturado. Ao sair do evaporador, o primeiro passo que eu tenho no ciclo de refrigeração é aumentar a pressão através de um compressor. Então, como nós temos ainda um ciclo ideal, ou seja, o processo ainda é reversível, o que eu estou fazendo? Eu vou comprimir do ponto 1 para o ponto 2. Se é ideal, o compressor é considerado como adiabático e reversível. Se é adiabático e reversível, processo isentrópico. Então, eu vou ter do ponto 1 para o ponto 2 um aumento de pressão, consequentemente um aumento de temperatura e um consumo de potência. Perceba que aqui, ó, eu estou colocando, e nós estamos considerando o evaporador como um equipamento onde o fluido de trabalho ele sai com um vapor saturado, porque num compressor eu não posso ter líquido em duas fases. O compressor ele serve para quê? Para aumentar a pressão de um fluido de trabalho na fase gasosa. Então eu tenho que garantir que na entrada do compressor eu tenho uma condição de vapor saturado. E veja, quando eu faço a compressão de 1 para 2, eu permaneço no fluido de trabalho na região de vapor superaquecido, na região onde eu tenho ele como gás. Eu não tenho mistura líquido e vapor nesse caso aqui. Quando eu chego no ponto 2, é o ponto de máxima temperatura e máxima pressão do meu ciclo, eu vou fazer o meu fluido de trabalho passar por um condensador. Como o nome está dizendo, o condensador ele serve para condensar o fluido que inicialmente está numa condição de vapor superaquecido. Ao trocar calor entre o ponto 2 e o ponto 3, eu vou estar perdendo calor, mandando calor para o ambiente aquecido, meu calor QH, e ao migrar do ponto 2 para o ponto 3 eu me encontro numa condição onde a pressão idealmente é a mesma, ou seja, não tem perda de pressão no condensador, no trocador de calor, e eu condenso totalmente o meu fluido de trabalho, atingindo uma condição aqui de líquido saturado. Então eu saio da condição na entrada do condensador de vapor superaquecido, minha temperatura vai caindo, chega um ponto que começa a mudar de fase nesse ponto aqui, até mudar completamente de fase e chegar no ponto 3, onde eu tenho uma condição de líquido saturado. Ao diminuir a temperatura aqui nesse caso, está acontecendo o quê? Eu estou trocando calor, eu estou mandando o meu calor para o ambiente aquecido. Entre o ponto 3 e o ponto 4, esse cara aqui, a válvula de expansão, vai fazer o papel daquele equipamento que fazia o quê? Que eu tinha uma expansão adiabática.
Então, o que acontece? Eu tenho uma válvula. Se vocês lembram de termodinâmica 1, válvula é um equipamento que nós consideramos a priori adiabático, sem consumo ou produção de potência. A gente despreza também as variações de energia cinética e potencial, de modo que a válvula ela é, na verdade, um equipamento isoentálpico, ela não é isentrópica. Então, entre o ponto 3 e o ponto 4, o que está acontecendo? Eu diminuo a pressão ela cai do nível de pressão do condensador e vai de volta para o nível de pressão do evaporador, e eu migro de fase. Aqui eu tinha líquido saturado, e aqui no ponto 4 eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura de líquido e vapor. Se a minha válvula fosse isentrópica, esse ponto 4 aqui seria esse ponto 4', ó. Tá vendo? Eu continuaria caindo dentro da região de líquido e vapor. Ah, professor, eu não poderia botar uma turbina aqui para aproveitar essa queda de pressão e produzir potência? Qual que é o problema? Como eu falei agora há pouco, o compressor, que é um equipamento que muda a pressão, ele só opera quando eu tenho o fluido de trabalho com uma única fase. A turbina é similar. Então, o que aconteceria se eu colocasse uma turbina aqui? Primeiro, que a turbina entraria como líquido saturado. E segundo, que na saída da turbina eu teria líquido e mais vapor. Eu não ia conseguir fazer com que uma turbina opere adequadamente com entrada de líquido e na saída de líquido e vapor. Ah, professor, não precisa ser uma turbina hidráulica? Poderia ser uma turbina hidráulica caso eu tivesse na entrada dela uma condição de líquido saturado ou comprimido e essa condição permanecesse na saída. Como a saída eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura de líquido e vapor, eu não posso colocar uma turbina aqui. Por isso que os sistemas de refrigeração, eles adotam o quê? Uma válvula de expansão para quê? Para diminuir a pressão do nível do condensador até o nível do evaporador. Chegando aqui no ponto 4, eu vou finalmente fechar o meu ciclo passando pelo evaporador. É aqui que acontece o quê? Acontece a retirada de calor do ambiente frio. Então, para eu mudar de fase do ponto 4, onde eu tenho uma mistura de líquido e vapor, até o ponto 1, que é a saída do evaporador, que eu tenho vapor saturado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar calor para poder evaporar esse fluido. Como é que eu ganho calor? Transferindo calor do espaço refrigerado. Se você olhar como um todo, eu estou fazendo o quê? Eu estou exatamente a mesma coisa que eu fazia no ciclo de Carnot reverso. Eu tenho calor sendo transferido de um ambiente a baixa temperatura, desse espaço refrigerado frio. Estou consumindo uma quantidade de trabalho aqui, de potência no compressor, e estou mandando para um ambiente com uma temperatura mais alta, um ambiente aquecido, esse calor QH. Vamos comparar agora esse caso que eu estou colocando no ciclo real com um monte de restrições, por exemplo, o compressor, por exemplo, a válvula de expansão, com o ciclo de Carnot reverso. Dá uma olhada agora ó, nas posições do ponto 1, 2, 3 e 4 de um ciclo de Carnot reverso e as posições que eu tenho adotado aqui no ciclo de refrigeração ideal por compressão de vapor. A primeira diferença que eu tenho é aqui no ponto 1, ó, que seria a saída do meu evaporador. Num ciclo de Carnot ideal, o ciclo reverso, esse ponto 1 está bem dentro da região de saturação. O que acontece? Aqui eu tenho uma região de líquido e vapor. O que aconteceu? Ah, eu posso não evaporar tudo, meu fluido de trabalho, posso parar no meio do caminho, não evaporar tudo? Você poderia, não teria problema nenhum. Só que acontecer, quando você fosse passar do ponto 1, entrar no compressor no ponto 1 para aumentar a pressão até o ponto 2, o compressor ia ter o quê? Ele ia ter uma entrada, uma região de líquido e vapor, e na saída, uma condição de vapor saturado. E o que ia acontecer? Eu tenho uma restrição tecnológica no compressor. Ele não pode receber um fluido com duas fases, com uma fase líquido e vapor, e comprimir ele até uma condição somente de vapor saturado. Então, qual que é a primeira diferença que eu tenho? Eu estou jogando o ponto 1, que estava aqui bem no meio ainda da região de líquido e vapor, e estou fazendo ele chegar pelo menos, na região de vapor saturado. Aqui a gente segue o mesmo caso, ou seja, eu tenho uma condição continuo com uma condição ideal de compressão isentrópica, mas vejo que o meu ponto 2 ele está numa região já de vapor superaquecido, diferente do ciclo de Carnot reverso, onde o ponto 2 ele caía onde? Numa região de vapor saturado. Então aqui o ponto 2 está acontecendo, eu estou tendo um trabalho muito mais alto, uma quantidade de potência
gasta muito maior. Por quê? Porque eu tenho que entender as condições tecnológicas, as condições operacionais e tecnológicas do compressor, que é o quê? Eu manter a entrada pelo menos como vapor e aumentar a pressão. O que está acontecendo? Eu estou jogando essa temperatura no ponto 2 bem acima do caso de vapor saturado. A temperatura aqui, eu tenho vapor superaquecido, uma temperatura bem mais elevada. Entre o ponto 2 e o ponto 3, o que está acontecendo? Ó? Acaba acontecendo que o meu condensador ele tem que trocar mais calor do que num caso de um ciclo de Carnot reverso, porque eu estou migrando aqui de 2 para 3, ó, aqui eu estou fazendo uma transferência de calor com temperatura constante. Já aqui no ciclo de refrigeração ideal, o ciclo real, o que está acontecendo? Eu estou migrando de uma temperatura bem alta. Estou primeiro diminuindo a temperatura até começar a mudar de fase e depois um processo de mudança de fase a temperatura constante. Então veja que eu tenho uma diferença bem gritante aqui em relação ao ponto 2 e o ponto 3. Seguindo no ponto 3, que é a saída do condensador, o que acontece? Se eu tivesse um ciclo de Carnot reverso, eu teria o quê? Uma expansão adiabática irreversível. Se é uma expansão adiabática irreversível, o que acontece? Eu tenho um processo isentrópico. Mas a minha válvula de expansão não é isentrópica. Ela é o quê? Ela é isoentálpica. A entalpia permanece a mesma, mas eu tenho um ganho de entropia quando eu passo o fluxo de trabalho entre o ponto 3 e o ponto 4. O que acontece com isso? O ponto 4 aqui, ó, ele tinha uma quantidade de líquido maior, uma quantidade de vapor menor, e aqui eu já tenho uma pré-evaporação, vamos dizer assim, feita somente pelo efeito da válvula. O que vai acontecer? Eu vou ter um QL menor do que eu teria aqui anteriormente. Então, essas são as diferenças principais que a gente que acontece quando você faz o quê? Quando você começa a adicionar equipamentos reais, condições reais de operação, num ciclo que era totalmente ideal, que era o ciclo de Carnot reverso. Veja que esse caso aqui que eu estou colocando é um ciclo de refrigeração ideal. Por que ele é ideal ainda? Porque todos os processos ainda são reversíveis. Tem algumas condições que a gente coloca que ainda são ideais. Por exemplo, o condensador e o evaporador, eles não tem perda de pressão, né? Então, o que acontece? Não ter perda de pressão, pressão constante já dá uma diferença em relação ao real. Só que eu já estou fazendo uma consideração intermediária entre um ciclo totalmente teórico e um ciclo termodinâmico de refrigeração, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Isso aqui que a gente está mostrando é a configuração básica, a configuração ideal, a configuração mais simples que eu tenho de um ciclo de refrigeração. Dependendo da aplicação que você quer, por exemplo, se a minha intenção é retirar calor de um ambiente refrigerado, isso aqui é chamado de um refrigerador. Se a minha função é mandar calor para um ambiente que está com temperatura mais alta, esse cara aqui funciona como uma bomba de calor. Vamos dar uma olhadinha agora, no próximo slide, como é que são as considerações que eu tenho que fazer entre um ciclo, que é esse caso aqui, ideal, onde os processos ainda são reversíveis, onde o compressor é adiabático, não tem perda de pressão nos trocadores de calor. Vamos ver no próximo slide como é que fica vamos dizer assim, a adição de condições reais em relação ao ciclo ideal ainda. Dá uma olhada aqui, pessoal, e vejam a diferença que eu tenho agora para um ciclo de refrigeração real, onde eu não tenho mais processos reversíveis, onde o compressor não é mais adiabático, nem reversível, obviamente, né? Ele é um compressor que vai ter uma perda pequena de calor. Nem o evaporador, nem o condensador, eles operam com pressão constante. Observa, por exemplo, ó, entre a saída do compressor do ponto 2 e o ponto 3, eu tenho dois estados diferentes aqui, ó. Então, isso aqui está representando o quê? Que eu tenho condições diferentes logo na saída do compressor e antes da entrada do condensador. Idem entre os outros equipamentos. Então, antes eu tinha apenas 4 estados termodinâmicos, agora eu já tenho 8, para representar o quê? Representar a perda de pressão, não só das tubulações entre os equipamentos, mas também a perda de pressão que eu tenho no evaporador e no condensador, que isso não era considerado anteriormente. Dá uma olhadinha aqui agora, ó, no diagrama TS desse caso que eu tenho um ciclo de refrigeração real, tá?
Então, olha o ponto 1 aqui, ó, que é a entrada do compressor. Veja que eu já não estou mais numa condição aqui de vapor saturado. O que aconteceu? O ponto 8, onde é a saída do evaporador, eu já não saí numa condição de vapor saturado. Já deu uma leve superaquecida no meu fluido na saída do evaporador. Isso quer dizer que o evaporador ele fez o quê? Ao invés de evaporar somente até na região de vapor saturado, ele já deu uma pequena superaquecida aqui. E aí acontece o quê? Eu tenho uma perda de pressão entre o ponto 8 e o ponto 1. Então já tenho o que também? Já tenho um deslocamento da linha de pressão aqui, ó, entre o ponto 8 e o ponto 1. Ou seja, deu uma diferença pequena aqui entre o ideal que eu tinha anteriormente, que onde na saída do evaporador já eu tinha somente vapor saturado, já me deu uma leve superaquecida no meu fluido refrigerante aqui antes de entrar no compressor. Entre o ponto 1 e o ponto 2, veja que eu não tenho, já não aparece aqui um processo de compressão isentrópico. Por que está acontecendo? O meu compressor aqui não sendo reversível e não sendo adiabático, o que já acontece? Eu já dou uma deslocada pequena do ponto 1 para o ponto 2, um pequeno ganho de entropia aqui. O que isso vai levar? A um valor de temperatura mais elevado para o ponto 2 do que eu tinha anteriormente, considerando o compressor adiabático e reversível. Então, o que acontece? Já estou com uma temperatura mais alta, isso levou o quê? A um valor, você pega essa diferença de temperatura aqui, isso aqui é proporcional a um valor de consumo de potência no compressor mais elevado quando se trata de um compressor real. Entre o ponto 2 e o ponto 3, o que acontece? Tem uma pequena perda de pressão, já tem uma queda de temperatura aqui. E do ponto 3 até o ponto 4, o que está acontecendo? Eu estou passando pelo condensador. Ao passar pelo condensador, eu já não estou considerando mais o condensador como um cara ideal, que não tem perda de pressão, já considera perda de pressão no condensador. Então a linha que eu tenho ele é um pouco diferente. Veja, eu estou caindo nessa linha de pressão aqui, ó, que ele é diferente. Se você olhar essa linha tracejada aqui, ó, é a linha que eu tinha anteriormente por um compressor, perdão, por um condensador que era um trocador de calor que não tinha perda de pressão. Se fosse um condensador sem perda de pressão, eu migraria do ponto 3 e chegaria aqui, ó, ponto 4 deveria estar aqui, ó, uma região de líquido saturado. Mas o que aconteceu? Eu estou perdendo pressão, então essa linha ela dá uma deformada. O que acontece? Ela sai do ponto 3, chega até esse ponto aqui onde começa a mudar de fase, e ao cair a pressão, ó, eu caio também a temperatura. Ó. Cai a temperatura até na saída do condensador, ó, eu já não estou em cima da linha de líquido saturado. Eu estou um pouquinho já dentro da região de líquido comprimido. Então, o efeito de você perder pressão no condensador é o quê? Eu estou deslocando a minha linha para baixo, né, a minha linha de transformação entre o ponto 3 e o ponto 4 para baixo. E quando eu migro ainda entre o ponto 4 e o ponto 5, eu perco mais um pouquinho de pressão e perco mais um pouquinho de temperatura. Então, essas são as consequências de você ter um condensador que tem perda de pressão. Entre o ponto 5 e o ponto 6, a válvula continua isoentálpica, porém não é isoentrópica, né? Então, na saída da válvula, veja, eu tenho, na verdade, uma temperatura um pouco, eu perco a queda de pressão, ela está um pouco menor, porque no caso ideal, a perda de pressão deveria acontecer até essa linha tracejada aqui, onde está o evaporador, só que eu entro o quê? Eu entro com uma pressão mais alta. Entrei com uma pressão mais alta, o que está acontecendo? Eu estou numa condição diferente da condição que eu tinha anteriormente. Porque ainda eu tenho entre o ponto 6 e o ponto 7 uma perda de pressão e uma leve queda de temperatura. O que está acontecendo então? Eu estou partindo, em vez de eu partir anteriormente desse ponto aqui até aqui para fazer a evaporação, eu estou partindo de um ponto com uma quantidade de líquido já, de vapor, perdão, já maior do que eu teria anteriormente. Então, o que acontece? E o evaporador também, ó, entre o ponto 7 e o ponto 8, ele também perde pressão. Então, para chegar aqui no ponto, na saída do evaporador, com o nível de pressão que eu tinha anteriormente em relação à entrada do compressor, eu tenho que entrar com uma pressão mais alta no evaporador no ponto 7 e vou perdendo pressão ao longo do evaporador. Veja que essa linha tracejada aqui ó, mostra uma linha de pressão caso esse evaporador ele fosse ideal. Então, se você olhar no global,
deu uma deformada, vamos dizer assim, no conjunto que integram os processos entre o ponto 1 e o ponto 8. Então, o que acontece? No ciclo de refrigeração real, eu tenho, primeiro, perda de pressão, eu tenho perda de pressão no evaporador e no condensador. Isso aí altera a quantidade de calor que eu tô precisando trocar. Se você olhar, por exemplo, no condensador, a minha quantidade de calor que eu tenho, ela é diferente da quantidade de calor que eu tinha anteriormente no ciclo ideal. O evaporador é a mesma coisa, eu acabo trocando menos calor no evaporador do que no caso ideal. E o compressor tem uma potência mais elevada. Por quê? Porque eu estou partindo de um compressor que não é isentrópico, um compressor que não é adiabático e reversível. Então, essas são as principais diferenças que você vê quando você começa a tratar, sair lá de uma condição de um ciclo de Carnot reverso, que vocês viram anteriormente, passando por um ciclo de refrigeração, já que tem os equipamentos reais, porém ainda operando de forma ideal, de forma reversível. E aqui você vê como é que ficam os impactos quando você busca trazer cada vez mais a realidade para o mundo dos ciclos termodinâmicos. Até agora a gente não falou nada em relação aos fluidos que estão operando aqui dentro, né? O que acontece? O fluido é uma coisa muito importante porque o fluido dá os valores de entalpia, os valores de entropia. Então o que acontece? Cada fluido aqui ele tem um comportamento diferente em relação ao outro. É diferente no caso, por exemplo, que nós tínhamos no ciclo Rankine, onde eu tinha um fluido de trabalho a água, e a água tem um comportamento bem definido, né? A gente sabe mais ou menos como é que funciona, como é que se comporta a água. Já no ciclo de refrigeração, o fluido de trabalho, que a gente vai chamar de refrigerante, ele tem comportamentos diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha agora nesse próximo slide, como é que fica os fluidos de trabalho, como é que a gente seleciona eles, quais são as principais características que a gente acha importante para colocar o fluido de trabalho para operar esse ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Pessoal, o que é importante na seleção dos fluidos refrigerantes? Bom, primeira coisa, fluido refrigerante vai ser o quê? É o fluido de trabalho que opera em sistemas de refrigeração ou bombas de calor. Ele é chamado de fluido refrigerante ou simplesmente refrigerante. Lá no começo, os sistemas de refrigeração, para que eles funcionavam? Eles funcionavam basicamente para produzir gelo em grande escala, para você fazer o quê? Para você armazenar alimento, para você ter alguma aplicação específica de baixa temperatura. Então, lá no começo, você tinha sistemas de grande porte, era raramente você tinha situações onde os sistemas de refrigeração eles eram usados de maneira residencial, de maneira, vamos dizer assim, particular. Geralmente eram sistemas de grande porte, que eram muito caros naquela época. Data mais ou menos lá do ano de 1850, na metade do século XIX, o primeiro uso comercial de um refrigerante. E ele foi quem? Foi o éter etílico. Depois, nas décadas seguintes, começam a aparecer outros refrigerantes, como amônia, dióxido de carbono, cloreto de metil, dióxido de enxofre, butano, etano, propano, gasolina, entre outros. Dá uma olhada que eu dei uma grifada aqui em alguns. Ó. Grifei amônia, grifei dióxido de enxofre, grifei propano, grifei gasolina. Por que isso, gente? No começo, ninguém estava preocupado como é que era o fluido, se ele tinha problema de toxicidade, se ele era inflamável, se ele era corrosivo. Valia a pena fazer o sistema de refrigeração simplesmente funcionar. Então, lá nos primórdios, tinham fluidos que eram usados como refrigerantes que hoje não se passa nem na cabeça de você trabalhar com isso. Mas a gente trabalha com dióxido de enxofre, com propano, com gasolina, são coisas que hoje não passam mais nos crivos, tanto de segurança, de corrosividade, entre outros. Então, o que acontecia? Boa parte desses casos ou eram tóxicos, ou eles tinham um problema de corrosividade, ou outros problemas que foram aparecendo, e aí começa a se perceber o quê? Por exemplo, lá no começo da década de 1920, do século passado, começa a ter relatos de vazamento resultando em mortes, doenças causadas por causa desses fluidos que vazavam dos equipamentos, e aí começou a ter o quê? Começou a se ter uma consciência melhor que não era legal trabalhar com aqueles tipos de refrigerantes e começou a se estabelecer o quê? Estabelecer parâmetros de segurança para você poder utilizar esses fluidos de maneira mais adequada. Então, ali, mais ou menos na década de 20, do século passado, começou a se estudar refrigerantes
de maneira que eles fossem menos tóxicos, menos inflamáveis, menos inseguros para a operação diante do caso de operação que você tenha, por exemplo, uma refrigeração doméstica ou algo do gênero. Aí o que acontecia? Lá em 1928, mais ou menos, para suprir essas demandas de segurança que você tinha com os fluidos, com os refrigerantes anteriores, foi criada, mais ou menos em 1928, os refrigerantes CFC, chamados clorofluorcarbonos, foram desenvolvidos pela General Motors. Quem que se destacava na época? O R11, o R12 e o R22, também chamados na época de Freon 11, Freon 12 e Freon 22. Cada um deles tinha uma aplicação mais específica. Por exemplo, o R11 ele era usado mais para você resfriar água, funcionamento de ar em edifícios, unidades de grande porte. Você tinha o R12, já era mais utilizado em coisas menores, ar-condicionado de carro, refrigeradores e congeladores domésticos. O R22 para ar-condicionado de parede, antigamente, né? Ele concorria bastante com a amônia nos setores industriais, porque a amônia, apesar de tóxica, ela continuou sendo e ainda continua sendo muito utilizada em sistemas de grande porte. Então, o que acontece? Os fluidos, os refrigerantes foram evoluindo, eles foram adquirindo mais restrições em termos de uso para se tornar cada vez mais seguros. Tudo isso foi correndo bem, foi bonito, vamos dizer assim, até meados da década de 80. Quando aconteceu o quê? Aconteceu a chamada crise do ozônio. Vocês são jovens, não devem lembrar disso, mas eu lembro muito bem na época que essa crise do ozônio foi uma coisa foi muito falado isso na época, passou muito na imprensa, era um negócio bastante sério na época, que era o quê? Muitos estudos científicos identificaram que a camada de ozônio na atmosfera, aquela uma que serve para filtrar boa parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, ela estava começando a se degradar, e especialmente devido ao uso generalizado dos refrigerantes CFC. Então você tinha muito desses fluidos CFC sendo utilizados no sistema de condicionamento de ar, no sistema de refrigeração e também nos aerosóis. E aí, depois de muito estudo, depois de bastante tempo de dedicação, identificou-se, né? Começou a se provar que a camada de ozônio na atmosfera estava começando a diminuir perigosamente. E devido a quê? Devido ao uso dos refrigerantes CFC. Houve muita discussão internacional na época, e aí foram discutidos vários tratados internacionais que proibiram o uso de alguns CFC, especialmente esses que são halogenados, o R11 e o R12. Esses fluidos foram proibidos, não é possível você trabalhar com eles mais, a menos que seja alguma coisa muito específica. E aí foram criados novos fluidos que vão fazer o quê? Eles vão buscar mais camadas de segurança, mais itens de segurança vão ser colocados para poder trabalhar com esses fluidos, de modo que, além deles atenderem aquelas exigências de toxicidade, inflamabilidade, de resistência à corrosão, também fluidos que não agredissem a camada de ozônio. Dentre todos esses fluidos novos, o mais destacado é o refrigerante R134A, que hoje ele é amplamente usado, por exemplo, no setor automotivo. Então vocês percebem que ao longo do tempo os fluidos refrigerantes eles foram evoluindo para atender às demandas que foram aparecendo em relação ao uso, seja ele o uso técnico, o uso energético, né, as exigências de eficiência energética de cada ciclo, mas também essas outras necessidades que você tem em relação a esses termos que eu coloquei, que eu destaquei, né? Sistemas de segurança, mas os itens também da camada de ozônio, de proteção à camada de ozônio. Mas quando você vai selecionar um refrigerante, o que é importante você observar? Além desses itens que eu coloquei. Dois parâmetros são fundamentais, são eles. Qual a temperatura do meio externo que você vai estar trabalhando e qual a temperatura do meio interno que você vai estar resfriando ou aquecendo. Então o que acontece? As temperaturas TH e TL que estão fora do ciclo, elas são extremamente importantes para você determinar qual tipo de fluido é mais adequado em relação a isso. E a temperatura é importante por quê? Porque a temperatura que o fluido vai estar trabalhando, ela impacta diretamente na pressão de operação, tanto do condensador quanto do evaporador. Dá uma olhadinha nesse desenho que eu fiz aqui. Ó.
um ciclo de refrigeração simples, né? Composto por 4 equipamentos, como a gente viu agora há pouco. Então aqui eu tenho um meio frio a uma temperatura TL, uma temperatura baixa, transferindo calor para o evaporador, uma quantidade de calor QL. Consumo uma quantidade de potência e estou dissipando para o meio, através do condensador, uma quantidade de calor QH, sendo que esse meio externo está a uma temperatura TH mais alta. Então, o que acontece? Qual seria a influência dessa temperatura TL aqui e da temperatura TH na escolha do fluido que vai estar passando aqui no meu sistema de refrigeração? Dá uma olhadinha aqui, ó, no diagrama TS para a gente tentar entender mais ou menos como é que é onde que fica o problema. Então aqui a gente fez o diagrama TS, ó, como eu já mostrei anteriormente, eu só vou dar uma relembradinha. Então no ponto 1 eu tenho vapor saturado, ciclo ideal é uma compressão isentrópica, até o ponto 2 com vapor superaquecido. Do ponto 2 para o ponto 3 eu estou passando no condensador, eu estou diminuindo a temperatura inicialmente, e a temperatura permanece constante aqui, ó. Essa linha tracejada aqui, ó, essa linha tracejada é a linha de pressão do condensador. Lembra que eu falei que a gente considerava os trocadores de calor com pressão constante? Então veja só, eu tenho uma mudança de fase aqui, ó, inicialmente com vapor superaquecido até começar a mudar de fase, e aqui a mudança de fase, lembra, mudança de fase, pressão constante, a temperatura permanece constante. Do ponto 3 até o ponto 4, o que vai acontecer? Eu estou saindo aqui do condensador e entrando na válvula de expansão. Quando eu saio de 3 para 4, eu estou diminuindo a pressão do condensador para a pressão do evaporador. Ó. Essa linha tracejada que eu coloquei aqui embaixo, ó, é a linha de pressão constante, é uma linha a qual o evaporador está operando. Do ponto 4 para o ponto 1 é o quê? Expandir na válvula, diminuir a pressão do condensador para a pressão do evaporador, cai a pressão, cai a temperatura. Aqui eu tenho uma válvula que ela é isoentálpica, mas não é isoentrópica, né? Então tem um aumento pequenininho aqui da entropia. E de 4 para 1 ocorre o processo de evaporação, onde eu estou recebendo calor da fonte de baixa temperatura, de modo que ao completar o ciclo aqui no ponto 1, o meu fluido volta a ser vapor saturado. E aí vem a pergunta, né? Mas onde que está a importância do valor de TH e do valor de TL na hora de você especificar o seu fluido? Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Essa linha vermelha que eu coloquei aqui, ó, é a linha onde a temperatura TH, temperatura do meio quente, ela está acontecendo. Olha que coisa interessante, ó. TH, para que ocorra uma transferência de calor do condensador para o meio externo, TH tem que ser menor que a temperatura de mudança de fase do condensador. Lembra? Calor só flui de um meio a alta temperatura para o meio de alta temperatura. Então, para conseguir fazer com que o calor saia do condensador e vá para o meio externo, a temperatura do condensador, que é a temperatura no ponto 3 aqui, ó, essa temperatura constante, ela tem que ser mais alta que a temperatura TH. Qual que é a diferença de temperatura que a gente trabalha aqui? Depende da aplicação, mas normalmente você tem uma diferença de temperatura aqui entre 10 e 20 graus Celsius. Tá? Na literatura você vai encontrar um valor meio padrão em relação a essa diferença de temperatura. Então veja, o meu fluido de trabalho ele tem que considerar qual que é a temperatura TH que eu estou trabalhando. Ele tem que considerar que ele tem que mudar de fase numa temperatura mais alta. Só que veja, quando eu mexer a temperatura T3, subir ela ou descer ela, essa linha de pressão constante aqui, ó, ela também muda. Ela pode subir, aumentar a pressão, ou ela pode diminuir, cair a pressão. Então, o que acontece? O valor do TH é importante para determinar qual a pressão de operação do condensador, porque eu tenho que garantir uma temperatura T3, uma temperatura de mudança de fase no condensador, mais alta que a temperatura TH. E o oposto? O oposto é o evaporador, temperatura TL. Aqui é a mesma coisa, veja, eu tenho calor fluindo da temperatura TL para o evaporador. Então, veja, a temperatura TL ela tem que ser mais alta que a temperatura do fluido passando no evaporador, de modo que eu consiga fazer o quê? De modo que eu consiga transferir o calor. Lembrando, calor flui naturalmente de um meio com uma temperatura mais alta para outro meio
com a temperatura mais baixa. Então, a temperatura TL, se eu considerei aqui entre TH e a temperatura do condensador uma diferença de temperatura de 10 graus, isso quer dizer que, se eu estabelecer TL como uma temperatura ambiente, por exemplo, eu tenho que garantir que essa temperatura aqui que está no meu fluido refrigerante passando pelo evaporador tem que ser uma temperatura abaixo da temperatura do meio, de modo que eu consiga transferir calor de TL para QL. Qual que é o problema no evaporador? Veja, eu tenho essa linha de pressão constante aqui do condensador, uma pressão mais alta. A linha de pressão constante do evaporador, ele leva a pressões bem mais baixas. Então, essa pressão do evaporador aqui, ela é mandatória em qual? No que, perdão? Na temperatura que esse fluido está precisando ficar para trocar calor com o meio que está a TL. Só que acontece o seguinte, se eu diminuir muito essa pressão do evaporador aqui, ó, dependendo do fluido de trabalho que eu tenha, dependendo do fluido refrigerante que tenha, essa pressão aqui ela pode ficar abaixo da pressão atmosférica. E qual que é o problema daí? Eu vou ter que ter um evaporador mais caro, mais robusto, mais moderno para evitar o quê? Para evitar que o ar externo ele entre no evaporador e tenha o quê? Problemas de operação. Então, o que acontece? Se a minha pressão no evaporador for abaixo da atmosférica, eu vou ter que gastar mais dinheiro para fazer um evaporador mais moderno e vou estar aumentando os custos do meu sistema. Então, o que acontece? Essa temperatura TL ela é mandatória em quem? Na pressão de evaporação. Então, quando você vai selecionar um fluido refrigerante de acordo com a aplicação que você vai ter, determinar inicialmente quem são as temperaturas TH e TL. As temperaturas TH e TL elas vão ditar qual a temperatura que eu vou estar operando no condensador, qual a temperatura que eu vou estar operando no evaporador. Ah, professor, você falou agora há pouco que é importante o evaporador por causa da pressão muito baixa, a pressão ser abaixo da atmosférica. E o condensador, ele pode ser uma pressão muito alta, exagerada? Também não é exagerada? Esse também é outro detalhe. O condensador, ele não tem um limitante em relação a uma pressão muito mais elevada. Óbvio, uma pressão mais elevada vai levar a um condensador também mais robusto, vai acabar saindo mais caro, mas principalmente o problema é o quê? Se eu tenho uma diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 muito alta, o que acontece? Eu vou ter um consumo de potência. Para aumentar a pressão do ponto 1 para o ponto 2, o meu consumo de potência também vai ficar muito elevado. Então, aconteceu o quê? Vou ter um coeficiente de eficiência, um coeficiente de eficácia, perdão, coeficiente de desempenho que a gente chama do sistema de refrigeração, menor, porque eu vou ter um consumo de potência muito elevado. Então, é importante saber quem é o TH e quem é o TL em relação principalmente a determinar essas pressões de operação do condensador e do evaporador. Outra coisa que é importante saber, né, já citamos, mas tem que repetir isso, na hora de você selecionar os fluidos refrigerantes, é importante propriedades termofísicas, especialmente o volume específico e a viscosidade. Por que o volume específico? Porque o volume específico ele manda na vazão mássica que vai estar passando nos seus equipamentos. De acordo com o valor do volume específico, eu posso ter uma vazão mássica maior ou menor, e isso também implica em custos e tamanho de equipamento, né? E a viscosidade, ela influi aonde? Nos coeficientes de troca de calor. Viscosidades com valores diferentes levam a maiores ou menores valores do coeficiente de troca de calor. Quando eu vario o coeficiente de troca de calor, isso está impactando diretamente na área de troca do evaporador e do condensador. O que é esse problema? Custo. Outra coisa importante, qual que é a entalpia de vaporização, ou seja, qual que é a diferença de entalpia que eu tenho no evaporador entre a entrada dele e a saída. Quanto maior for a entalpia de vaporização, menor vai ser a minha vazão de fluido refrigerante necessário. Menor vazão também me dá em equipamentos menores. Também é outro item muito importante a ser considerado. E principalmente, já falamos disso, mas não custa repetir, toxicidade, corrosividade e inflamabilidade. E, obviamente, também levar em conta outros parâmetros de segurança que são importantes. Vamos dar uma olhadinha agora, agora que a gente já falou da seleção de fluidos, vamos dar uma olhadinha agora em quais são os outras configurações um pouco mais avançadas que pode ser feito para trabalhar com os fluidos, com sistemas de refrigeração, perdão,
obter uma eficiência maior ou, dependendo do uso, um melhor uso dos sistemas. Até agora a gente viu somente a configuração do sistema de refrigeração simples, que é composto só por 4 equipamentos. Esses ciclos, vamos chamar eles também são conhecidos como ciclos comuns, ciclo comum de refrigeração. O que eles são, na verdade? O que você tem de característica deles? Você tem simplicidade, né? São só 4 equipamentos para trabalhar. O equipamento mais complexo que eu tenho seria o compressor. Os trocadores de calor são equipamentos relativamente simples de ser construído. E a válvula de expansão também é um equipamento bem tranquilo. Então, assim, primeira coisa é simplicidade. Depois, são coisas baratas. Por quê? Porque está há mais de 100, 120 anos no mercado, já tem uma curva de aprendizagem muito longa. Isso quer dizer que esses equipamentos hoje são ditamente baratos. É só você perceber como é que os sistemas de ar-condicionado eles vêm baixando de preço ao longo dos anos e hoje são muito acessíveis a diversas camadas da sociedade. Você vê, antigamente você via ar-condicionado muito em lugares específicos, escritórios, casas de pessoas com mais poder aquisitivo, e hoje está muito mais barateado do que anteriormente. Tem pouca manutenção, né? Imagina a sua geladeira, por exemplo, quantas vezes você tem que fazer manutenção nela, né? É muito pouca manutenção hoje em dia que esses equipamentos dão. Então eles são também o quê? Confiáveis. Além de tudo, para finalizar, esses ciclos eles são perfeitos para pequenas instalações. Então, aquele ar-condicionado de parede, a geladeira. Agora, quando você vai trabalhar com coisas mais maiores, mais específicas, câmara frigorífica muito grande, sistemas industriais, centrais de ar-condicionado no shopping center, por exemplo, aí eu demando sistemas um pouco mais complexos. E aí o que acontece com esses sistemas? Eles vão atender algumas demandas ou algumas restrições que podem advir onde os sistemas comuns eles não conseguem atender ou se atendem com uma eficiência muito baixa. Por exemplo, se eu tenho uma temperatura moderadamente muito baixa, ou seja, quando você fala em sistema de refrigeração, por exemplo, ar-condicionado, você está falando em temperaturas em torno de pouco abaixo de zero, menos 2, menos 3 graus abaixo de zero. Agora, quando você falar em temperaturas entre aspas, frias do que essa, fazer assim uma câmara frigorífica que vai estar trabalhando a menos 30, por exemplo. Aí a diferença de temperatura já fica um pouco mais elevada. Então o que acontece? Opa, voltou, vamos aqui. Se eu tiver também um intervalo de temperatura entre o meio que eu estou resfriando ou aquecendo, ele for muito elevado em relação ao meio ambiente externo, o que acontece? Esse ciclo simples, ele também começa a ter uma queda na sua eficiência. Então, assim, se eu tenho temperaturas mais baixas e a diferença de temperatura entre o meio externo e o meio que eu estou resfriando ou aquecendo, já também não cabe você aplicar um sistema comum. Quando eu falar aqui, gente, ó, meio resfriado ou aquecido, porque isso está englobando também as bombas de calor, beleza? Se eu precisar de outra coisa também, se eu precisar de refrigeração em mais de um nível de temperatura, eu preciso que o mesmo sistema faça, por exemplo, refrigeração a 0 graus e outro faça a menos 15 graus, por exemplo. Ou eu quero um sistema que opere a 10 graus, a 15 graus Celsius, por exemplo, um refrigerador comum, e eu quero um compartimento que também ele faça congelamento, que ele opere lá a menos 5 graus Celsius. Eu já não consigo fazer isso com ciclo simples. Preciso ter outro tipo de ciclo que atenda a essa demanda diferente. E outra coisa que é bastante usada hoje são os processos criogênicos, né? Processo criogênico é aquele que você obtém temperaturas muito baixas, geralmente abaixo de menos 150 graus Celsius. Então, a criogenia é um negócio bastante difundido hoje, especialmente liquefação de gases, deixa eu lembrar de outro que esqueci. Por exemplo, resfriamento de supercondutores, entre outras aplicações que você pode dar uma olhada. Então, assim, para conseguir suprir essas demandas, essas restrições um pouco mais específicas, a gente consegue dar uma olhada, não, a gente consegue mostrar outros sistemas de refrigeração que têm mais componentes que tentam atender essas demandas. O primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema de refrigeração em cascata. Dá uma olhada nesse desenho que a gente colocou aqui, ó. O que vocês estão vendo de diferente em relação ao ciclo simples, ao ciclo comum? Perceba que agora eu tenho dois compressores, ó.
dois compressores. Na verdade, eu tenho dois sistemas separados. Ó. Eu tenho um sistema aqui ligando o condensador, outro sistema aqui ligado no evaporador. Entre os dois sistemas, eu tenho o quê? Um evaporador e um condensador. Como assim, professor? Um evaporador e um condensador. Entre os dois sistemas, eu tenho um trocador de calor que serve de evaporador para o ciclo superior e serve de condensador para o ciclo inferior. Perceba que eu posso ter no ciclo inferior um fluido de trabalho determinado e posso ter outro fluido de trabalho determinado no ciclo superior. Ou eu posso ter o mesmo fluido de trabalho em ambos os ciclos, tanto o inferior quanto o superior. Qual que é a vantagem desse cara aqui? Ó? Aqui no caso nós colocamos apenas um degrau, né? Eu tenho dois sistemas apenas. Mas eu poderia colocar 2, 3, 4, 5. E o que vai acontecer? Veja que o ciclo inferior, a diferença de temperatura que eu tenho, o TL dele está entre o TL que eu tenho no espaço refrigerado e a temperatura que o fluido está aqui, ó, no condensador do ciclo de baixo, que é a mesma temperatura do evaporador do ciclo de cima. Então, perceba o seguinte, no ciclo superior, a diferença de temperatura que opera, o TH, está entre o ambiente aquecido e a temperatura intermediária aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, eu estou, na verdade, conseguindo transferir calor do espaço refrigerado, que é L, lá para o espaço aquecido, que é H, só que eu estou fazendo ele em etapas, em cascatas. Qual que é a vantagem? Olha, dá uma olhada aqui no diagrama TS que está do lado. Ó. Se eu fosse fazer a compressão entre o estado 1 diretamente para o estado 6, sem ter o trocador de calor intermediário aqui, esse cara que funciona como evaporador e condensador, a minha temperatura 6, ó, ela ia subir de 1 até aqui em cima. Ó. Olha o tamanho da potência consumida pelo compressor para conseguir sair desse estado 1 até chegar ao estado 6. Por que essa distância é tão grande? Porque a diferença de temperatura entre o espaço frio e o espaço aquecido ela é muito grande. Então, o meu consumo de potência fica muito elevado. Quando eu faço ele em cascatas, olha aqui, ó, se você olhar nesse diagrama aqui, ó, essa área que está aqui mais escura aqui, está em azul, ela é a economia de potência que eu tenho no meu, na necessidade de compressão do meu sistema, porque eu estou fazendo o quê? Estou fazendo ela em estágios, tá vendo? Primeiro eu faço essa compressão aqui, depois eu faço a compressão aqui, ó. Então a gente consegue mostrar que, no fundo, eu consigo ter o quê? Um ciclo mais eficiente do que fosse um ciclo simples. Se fosse um ciclo simples, eu teria que sair do ponto 1 para o ponto 6 diretamente e ia ter um trabalho de compressão muito elevado. Esse trabalho de compressão elevado faz o quê? Faz cair o coeficiente de performance, o coeficiente de eficácia desse ciclo aí. E o que eu estou acrescentando de complexidade no meu ciclo? Somente um trocador de calor, que é um equipamento relativamente barato. Então eu usaria dois compressores separados, né? E aí conseguiria atender uma demanda que nesse caso aqui, ó, é o quê? É uma demanda onde eu tenho uma diferença de temperatura entre o ambiente a ser aquecido ou refrigerado, né? Dependendo do que você quer que esse cara faça, seja um refrigerador ou uma bomba de calor, essa diferença de temperatura entre o meio refrigerado e o meio externo, ela é muito alta. Com um sistema desse eu consigo fazer o quê? Um sistema mais eficiente do que um sistema que fosse comum. Só que lembre-se, né, gente, como eu falei anteriormente, esses sistemas aqui eles são eles são indicados para sistemas de grande capacidade. Veja, você colocar um ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado ou uma geladeira com um sistema desse, você está agregando peso, agregando custo num negócio pequeno que está funcionando bem. Então, sistemas de grande porte, e eu tenho uma diferença de temperatura muito alta entre o TL e o TH, isso aqui já vale a pena só pela diminuição do consumo que eu tenho da potência dos compressores. Lembrando que é assim, né? Você vai falar assim, ah, professor, mas eu vou estar gastando mais porque eu estou colocando um equipamento a mais. Só que, quando você fala em custos de equipamento, de operação de uma planta, coisa e tal, são dois custos que você tem que levar em conta. É o custo de investimento, ou seja, o quanto você gasta para implementar aquele sistema, para você comprar os equipamentos, etc. e tal, para você montar, para você instalar. E também tem o custo de manutenção e o custo operacional. O custo de manutenção é um custo mais ou menos fixo, né? Ele depende do valor do equipamento que você tem.
Agora, o custo operacional, o que é o custo operacional? O quanto que você gasta para manter aquela planta funcionando. E qual que é o custo operacional principal de um sistema de refrigeração barra bomba de calor? É a potência elétrica. É a potência que você está gastando para fazer o compressor funcionar. Ou seja, ao longo do tempo, um sistema como esse cara aqui de grande porte, ele vai ter um custo operacional muito mais baixo do que se eu tivesse um sistema simples. Então, às vezes é melhor você comprar um negócio um pouco mais caro, mas que ao longo de 10, 15 anos funcionando, ele vai ser mais eficiente e vai acabar consumindo menos do que você tivesse comprado um negócio baratinho e ao longo do tempo você vai perceber que você acaba gastando mais para operar aquele sistema durante o período de vida útil dele. Vamos ver o próximo? O próximo ele é muito parecido com o anterior. A diferença é que aqui é o seguinte, ó, ao invés de ter um trocador de calor, eu tenho um separador de líquido. Então como é que funciona? Vamos partir aqui do estado inicial. Ó. Eu tenho uma compressão inicial na saída do evaporador. Essa compressão inicial, eu comprimo esse fluido até o ponto 2 de superaquecido. Vou misturar com esse líquido, com esse vapor que está vindo aqui do meu separador de líquido, dar uma diminuída na temperatura para o ponto 9, comprimo de novo até o ponto 4, entrada do condensador, faço a troca de calor do condensador com o meio, cai a temperatura de 4 para 5, ocorre a condensação. E quando eu chegar aqui, passando pela válvula de expansão, no ponto 6, o que acontece? Eu vou expandir esse cara até uma condição onde eu tenho parte de líquido e parte de vapor. E esse separador de líquido faz o quê? Parte do líquido evapora. Desculpa. Esse separador de líquido, quando você a válvula do ponto 6 eu entro no separador, parte continua como vapor e parte do fluido ele se torna líquido saturado. Ele vem aqui no ponto 7. Ó. Daqui do ponto 7 para o ponto 8, eu continuo meu ciclo normalmente e faço a evaporação. Qual que é o interessante desse cara aqui? Esse separador de líquido, termodinamicamente falando, ele é mais eficiente do que o trocador de calor. E ele é um cara mais barato. É só uma câmara onde você cai a pressão e você faz a separação entre a fase líquida que você tem e a fase gasosa que tem do fluido. E você destina um primeiro para ir aqui para fazer a regeneração, vamos chamar assim, do ponto 2 para o ponto 9, e o restante você expande até a condição de líquido que você tem aqui. Ó. Perceba que do estado 6 para o estado 8 eu tenho mais líquido aqui, ó, então a minha capacidade de refrigeração, aqui, ó, a minha quantidade de calor que eu tenho aqui, ó, ela acaba sendo maior. E aí, no caso, o que acontece? É uma coisa parecida com o ciclo de cascata, o ciclo anterior que a gente viu, que é a refrigeração em cascata, mas aqui eu posso botar 3, 4, 5 estágios de compressão, e aí você consegue, de duas partes, diminuir a quantidade de potência que você está consumindo e acaba conseguindo aumentar um pouco também a capacidade de refrigeração que eu tenho, a quantidade de calor que eu consigo tirar do meu sistema. As vantagens são muito parecidas com o anterior, né? Ou seja, um custo operacional mais baixo. Esse cara aqui ele fica mais em conta, só que tem um detalhe importante. Tanto a parte de cima dos ciclos, a parte superior que está passando pelo condensador, quanto a parte de baixo, o fluido refrigerante tem que ser o mesmo, né? Senão não tem como você fazer uma separação de líquido aqui. Não posso ter nessa parte de cima correndo um fluido diferente da parte de baixo. Então, só esse detalhe em relação à compressão de múltiplos estágios, e você tem que ter o mesmo fluido operando nas duas partes do seu sistema. O outro que a gente pode ver é quando eu tenho um sistema de refrigeração que a gente chama de multipropósito, com só um compressor. É a geladeira que você tem na sua casa. E o que acontece aqui? Ó? Se você olhar do lado direito da figura, eu continuo tendo um compressor, continuo tendo um evaporador, que ele chamou aqui de congelador, e continuo tendo o condensador aqui, na parte superior do ciclo. O que acontece agora entre o condensador e a entrada desse evaporador aqui com a temperatura mais baixa? Eu tenho uma divisão de fluxos aqui, ó, do fluxo do meu fluxo de trabalho. Eu tenho uma válvula de expansão, que eu faço uma expansão intermediária, aqui ó, até o ponto 4. Daqui, ó, se eu quero uma temperatura de refrigeração mais alta, eu mando esse cara aqui para o refrigerador. Como se fosse uma geladeira, aquela parte que você tem somente a refrigeração, a temperatura acima de zero ainda. Ó. Eu desvio esse fluxo aqui para o ponto 4 e passo por uma outra válvula de expansão para diminuir a temperatura até a temperatura mínima que eu quero no meu sistema.
passando depois pelo evaporador, que aqui no caso é um congelador, né? Eu posso também modular, eu quero que passe mais fluido pelo refrigerador e eu eu resfrio, perdão, um volume maior ou menor, ou eu faço passar diretamente tudo pelo congelador para poder todo o fluido de fazer a temperatura cair o máximo possível. Então veja, eu tenho um único sistema que opera com dois níveis de temperatura diferentes. Ó. Esse nível aqui entre 4 e 5 e esse nível aqui entre 5 e 6, entre 6 e 1, perdão, no ponto A aqui. E aqui no caso eu estou usando apenas um único compressor. Né? Então qual que seria a vantagem, o propósito desse cara aqui? A vantagem, o propósito desse cara aqui é eu atender aquela demanda que eu tenho com diferentes níveis de geração operando com um único ciclo. Se eu tivesse que fazer um ciclo para atender o refrigerador e outro ciclo para atender somente o congelador, eu estou, na verdade, dobrando meus equipamentos, estou gastando mais e vou acabar consumindo mais potência também, né? Eu vou ter um consumo de potência maior porque eu vou estar operando, na verdade, dois ciclos. Aqui eu consigo condensar num único ciclo duas aplicações diferentes, uma para um refrigerador e outra para um congelador. Outro caso importante, bastante interessante, é esse caso aqui. Mostrei isso, esqueci de mostrar aqui. Ó. Tem essa válvula de expansão, né? Estou destacando. Essa outra válvula de expansão entre o refrigerador e o congelador. Passou. Outro ciclo outra aplicação importante que eu vou colocar aqui é a liquefação de gases. Liquefação de gases, o que acontece? Basicamente serve para você separar um gás de outro. Por exemplo, você quer produzir oxigênio líquido. De onde você vai conseguir oxigênio líquido? O ar atmosférico. O ar atmosférico tem nitrogênio e tem oxigênio. E uma das maneiras de você separar esses gases é liquefazer um para poder separar do outro. Né? Como é que a gente consegue fazer uma liquefação de gases? Para liquefazer o gás, veja, se você olhar no diagrama de temperatura e entropia do oxigênio, do metano e de outros gases, a gente percebe que para conseguir fazer com que esse gás se torne líquido, eu preciso de uma temperatura muito, muito, muito baixa. Para as temperaturas de criogenia que eu falei, abaixo de menos 150. Então a ideia é fazer o quê? É pegar esse gás que eu estou inicialmente e vou comprimir ele. Então eu pego aqui inicialmente um ponto 1, vou fazer uma compressão desse gás em múltiplos estágios. Então veja aqui, ó, eu saio do meu ponto 1, passo pelo meu ponto 2 com uma queda de temperatura e vou fazendo compressões sequenciais desse gás. Cada compressão que eu faço um resfriamento, comprimo de novo, faço um resfriamento, comprimo de novo, faço um resfriamento, comprimo novamente, faço outro resfriamento. Quando chegar no ponto 3 aqui, o que vai acontecer? A temperatura do meu gás ela subiu de 1 para 3, mas a minha pressão ela subiu muito, está muito significativamente a pressão em relação ao que eu tinha inicialmente. Quando eu sair no ponto 3, eu vou passar por um trocador de calor para reduzir a minha temperatura do ponto 3 até no ponto 4. Essa temperatura no ponto 4 ainda não é uma temperatura de criogenia. Essa temperatura no ponto 4 aqui, ó, ela está em torno de 0 graus. Eu consigo obter essa troca de calor aqui ó, com um sistema de refrigeração comum auxiliar para diminuir essa temperatura. Perceba que entre o ponto 3 e o ponto 4, a minha pressão permaneceu constante. Essa linha aqui ó, é uma linha de pressão constante. Eu ainda consigo reduzir ainda mais a minha temperatura do ponto 4 para o ponto 5, usando esse equipamento aqui chamado regenerador, que está aproveitando vapor, gás, né, que está voltando do meu separador de líquido. Quando eu chego no ponto 5 aqui, o que acontece? No ponto 5 é o ponto onde a minha pressão continua mais alta, porque a pressão vem a pressão alta desde o ponto 3, né? Então, entre 3 e 4, 4 e 5, eu passei por dois trocadores de calor, a pressão não caiu, mas a temperatura foi diminuindo, até chegar aqui no ponto 5. Chega no ponto 5, eu passo por uma válvula de expansão, tá vendo? Passa por uma válvula de expansão, e quando chegar na válvula de expansão, o ponto 6, eu estou caindo bem no meio da região de saturação do gás. A temperatura aqui está bem abaixo do ponto crítico desse gás. Então ela pode estar, se o ponto crítico, por exemplo, for em torno de uns 150 Kelvin, por exemplo, aqui eu vou estar uma temperatura bem abaixo disso. E nesse ponto aqui, ó, eu caio numa região de mudança de fase, ó, onde aqui eu tenho um separador líquido-gás. No ponto 7, eu estou removendo o gás líquido que eu quero.
aquela parte do gás que não foi condensada, ela volta para o sistema e ela é usada primeiro para resfriar esse gás que está vindo no 4, depois para ser misturada, para já dar uma diminuída na temperatura do gás que está vindo da condição que você tem ambiente ou a condição que você tem do gás já pronto para fazer a liquefação. Então veja, esse sistema aqui eu tenho muitos níveis, muitos estágios de compressão aqui, então o meu consumo de potência ele é muito elevado, mas eu consigo ter gás, um gás que em condições ambientes, na natureza, a gente não consegue ter ele na forma líquida. E aí você pode usar esse gás para processos criogênicos, para transportar gás, é uma coisa bastante importante. Esse sistema, por exemplo, também é utilizado naquelas plantas de liquefação de gás natural. Se vocês lembram mais ou menos daquelas disciplinas iniciais que vocês viram lá de fontes renováveis, fontes não renováveis, de bases conceituais de energia, o gás natural, por exemplo, ele consegue ser transportado, ele é geralmente transportado por gasodutos, mas como o gás é um negócio que para você transportar longas distâncias, o gasoduto não é adequado, ele fica muito caro, existem outras possibilidades de você liquefazer esse gás natural. E você liquefaz ele, você faz ele se tornar líquido com uma pressão muito alta, né? E você consegue colocar isso em navios que a gente chama de navios metaneiros, que são navios que transportam o gás a distâncias muito longas nessa condição de líquido. Então, esse processo de liquefação de gás ele tem várias e várias aplicações. Esse ciclo que eu estou mostrando aqui é o chamado ciclo Hampson-Linde. Ele foi patenteado, olha que legal, separadamente. O Hampson é um inventor, o Linde é outro inventor. Cada um deles ele criou esse ciclo, pensou essa ideia para liquefazer os gases de maneira separadamente, e ambos entraram com o pedido de patente desse sistema em 1895, numa diferença de mais ou menos uma semana. Se eu não me engano, o Hampson pediu a patente dele no final de maio de 1895 e o Linde pediu acho que 2 semanas depois do que ele fez. Então veja que o negócio já vem de muitos anos atrás, mais de 100 anos, né? E isso hoje, com diferentes modificações, é a maneira que a gente usa para liquefazer gases. Então veja, é um ciclo de refrigeração no fim das contas, é aplicado a uma condição específica que seria a criogenia. Uma outra maneira de conseguir efeitos de refrigeração, além desse ciclo simples que nós vimos anteriormente e as diferentes configurações, uma outra possibilidade é usar o ciclo de refrigeração a gás, como esse cara aqui, ó. Dá uma olhada nessa figura e no diagrama TS. Se você lembra de termodinâmica aplicada a 1, isso aqui parece muito com o ciclo Brayton, né? Veja, você tem aqui ó, um compressor, um trocador de calor, uma turbina e outro trocador de calor. Porém, se eu analisar aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou consumindo potência, ó, W líquido entrando no meu compressor, entrando no meu sistema, retirando retirando calor do espaço refrigerado frio e mandando calor para o espaço aquecido aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele é conhecido como o ciclo Brayton inverso. Ou seja, é um ciclo termodinâmico que utiliza o mesmo conceito do ciclo Brayton, passando por 4 equipamentos, com um fluxo de trabalho que, se você olhar no diagrama TS, não tem uma curva de saturação aqui, isso quer dizer que ele está sempre na região de vapor superaquecido, e consumindo uma quantidade de potência aqui nesse compressor, ó, o que a gente está fazendo? Entre o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho uma compressão isentrópica, aumentando a pressão desse nível mais baixo aqui para esse outro nível mais alto aqui. De 2 para 3, eu estou perdendo calor para o meio ambiente aquecido, diminuindo a temperatura, trocando calor a pressão constante. Na turbina de 3 para 4 ocorre o quê? Ocorre uma expansão adiabática, com o processo ele é reversível, uma expansão isentrópica, ó, de 3 para 4, e aqui eu tenho uma queda significativa da temperatura. Aqui que eu consigo produzir o efeito de refrigeração, tá vendo? E entre o ponto 4 e o ponto 1, ó, é onde eu retiro calor
do meu espaço refrigerado frio. Então, essa possibilidade também de obter refrigeração através do sistema de refrigeração a gás, ele é bastante importante e bastante legal, porque assim, eu tenho poucos componentes, são componentes bastante leves, né? De fácil alocação em espaços restritos. Por isso que esse sistema de refrigeração a gás, ele é o mais utilizado, por exemplo, em sistemas para você obter resfriamento em aeronaves. O ar-condicionado da aeronave, especialmente das aeronaves civis, eles são feitos através de um sistema parecido com esse cara aqui, ó. Você capta ar do ambiente externo, comprime ele, consumindo potência, né? Essa troca de calor aqui ocorre entre o fluido e o espaço quente aqui, e que na turbina eu consigo ter uma queda, quando eu passar pela turbina, eu tenho uma queda de temperatura, e esse ar frio aqui dentro, ó, aqui fora, perdão, ele vai para fazer o resfriamento da aeronave. Veja, esses sistemas aqui já são bastante conhecidos, né, no meio aeronáutico. Então, assim, esse conjunto turbina, compressor, trocador de calor é uma coisa há muito tempo comum e hoje já tem um desenvolvimento tal que eles são pequenos, né, são equipamentos que cabem em qualquer lugar. Então, na verdade, é fazer o quê? É trabalhar com o ciclo Brayton de maneira inversa. E, analogamente ao ciclo Brayton, a gente pode fazer configurações um pouco mais avançadas. Veja esse exemplo aqui, ó, que é um ciclo Brayton, sistema de refrigeração, perdão, Brayton, baseado no ciclo Brayton, né, a gás, com regeneração. Esse regenerador aqui, ó, que ele está alocado entre o ponto, cadê? Entre o ponto 3 e o ponto 4, ó, entre o ponto 3 e o ponto 4, ele está o quê? Ele está diminuindo, perdão, ele está entre o ponto 2 e o ponto 3, tem uma troca de calor, e o regenerador ele permite diminuir ainda mais a temperatura do que eu tinha colocado em relação ao ciclo, o ciclo de refrigeração a gás comum. Geralmente, né, 99% dos casos, mesmo em casos muito específicos, o fluido de trabalho é o ar. E existe possibilidade também de você produzir frio até em condições de você operar processos criogênicos, né? Então, o ciclo de refrigeração a gás é mais uma possibilidade de conseguir efeitos de refrigeração, nesse caso aqui, somente com poucos equipamentos. Pessoal, para finalizar essa aula, falta a gente falar um pouco sobre os ciclos de refrigeração por absorção de vapor. Esses caras aqui, eles são um pouco diferentes porque eles tratam do quê? Você vai ter uma absorção de um fluido refrigerante num meio de transporte. Então, já muda completamente de figura a finalidade não, perdão, a concepção do fluido, do sistema em relação ao anterior. Quando eu falar de absorção de um refrigerante, vou ter na verdade, um fluido de trabalho que é composto por duas substâncias e uma troca calor com a outra, tá? Então, no caso aqui, a gente sempre fala que o par, ou seja, as duas substâncias que são mais comuns em sistema de refrigeração por absorção de vapor, é a amônia e água, onde a amônia é refrigerante e a água é o meio de transporte. Como eu falei agora há pouco, esse sistema, perdão, ele consome, na verdade, calor, né? Então, ele é adequado quando você tem uma fonte de calor residual, uma temperatura entre 100 e 200 graus Celsius. Aí, quais são os exemplos de fonte que você pode usar para utilizar para produzir frio, para produzir efeito de refrigeração, num ciclo de refrigeração por absorção? Você pode usar energia geotérmica, energia solar, na forma térmica, né, não fotovoltaica, calor residual em plantas de cogeração ou em plantas a vapor, e dependendo do preço, você pode até queimar gás natural, produzir calor com ele, para usar sistema de absorção. Então, assim, a essência de um ciclo de absorção, ele é diferente do ciclo de compressão de vapor. Aqui eu vou acabar consumindo o quê? Eu consumo uma fonte de calor residual para produzir o efeito de frio. E não é um negócio novo. Para vocês terem uma ideia, a primeira patente registrada de um sistema como esse foi em 1859. Logo fará 200 anos. Foi feita por Ferdinand Carré. Vamos dar uma olhada no como é que funciona o esquema. Olha esse cara como ele é grande. Só que se você olhar do lado esquerdo aqui, ó, ele está exatamente igual um sistema de refrigeração por compressão de vapor. Ó. Veja,
Aqui, ó, nessa entrada aqui eu tenho NH3, que é amônia. Então eu tenho amônia pura passando por um condensador e liberando calor para um ambiente de alta temperatura. Depois que a amônia passa no condensador, ela vai para uma válvula de expansão, exatamente igual acontece no sistema de compressão de vapor. Na expansão, cai a temperatura, cai a pressão, a amônia passa por um evaporador e aqui eu obtenho o meu objetivo, que é o quê? Conseguir retirar calor de um espaço refrigerado frio. Só que olhe para o lado direito. Lembra que no ciclo de compressão de vapor eu tinha aqui o quê? Eu tinha apenas um compressor que aumentava a pressão desse ponto aqui na saída do evaporador para esse ponto aqui na entrada do condensador. Agora, ó, eu tenho uma caixa aqui, ó, vamos chamar de caixa preta, que ela é totalmente diferente do compressor. Ó. Eu tenho pelo menos 3 equipamentos. Ó. Eu tenho um absorvedor, eu tenho um regenerador e tenho um cara chamado gerador. Então, como é que funciona esse negócio aqui? Ó? Do lado de cá, do lado esquerdo, onde eu tenho a configuração tradicional de um ciclo de refrigeração por compressão, eu tenho só amônia pura. Para o lado direito, eu já tenho uma mistura de amônia com água. Então, vamos partir aqui desse pedaço aqui de cima. Aqui, ó. Como é que funciona esse cara aqui? Ó? Esse gerador ele tem uma mistura amônia e água. Como eu tô, a amônia e a água elas têm pontos de ebulição diferentes, elas ficam em uma mistura aqui. E eu, para conseguir produzir somente a amônia aqui, a amônia está saindo aqui, gente, como vapor superaquecido, né? Porque antes de passar pelo condensador, eu tenho sempre uma condição de superaquecido. Então, quando eu tenho essa mistura aqui de água e amônia, eu tenho água em estado líquido, água no estado de vapor, amônia no estado líquido e amônia no estado de vapor. Está todo mundo misturado aqui. Se eu adicionar calor, através de uma fonte de calor residual, nesse caso aqui, ó, eu estou considerando uma fonte de energia solar, o que acontece? Eu estou adicionando calor a essa mistura, e aqui, devido aos pontos de ebulição diferente, coisa e tal, eu tenho nessa saída aqui, ó, amônia pura. Esse cara aqui, o retificador, o que ele funciona? Ele só garante que nenhuma gotícula de líquido de água escoe, perdão, para o condensador. Então, o que ele faz? Ele retifica, ele só garante que na saída aqui, para entrar no condensador, eu tenho somente amônia pura. Amônia pura no estado de vapor superaquecido. E aqui a água que tiver presente aqui no estado gasoso, no estado de gás, ela volta para o gerador e continua essa mistura aqui, ó. Quando eu venho aqui para o final, quando eu volto para o evaporador, o que acontece? Eu estou voltando para cá amônia pura, numa temperatura baixa, e eu entro aqui, ó, num cara chamado absorvedor, onde eu vou fazer o quê? De novo, vou ter uma mistura de amônia e água, ambos podem estar em condições de líquido e vapor, só que essa reação aqui já não é uma reação que necessite de calor, não é uma reação endotérmica, é uma reação exotérmica. Eu vou ter que perder calor, eu vou ter que mandar calor para fora, de modo que aqui, ó, eu garanto que esse bombeamento aqui, ó, que vai mandar essa mistura de fluido aqui para o gerador, ela esteja somente no estado líquido. Então eu vou estar perdendo calor aqui, ó. Eu preciso de uma demanda de resfriamento aqui, ó. Aqui no caso ele colocou água de resfriamento. Eu preciso resfriar esse absorvedor, eu preciso tirar calor dele para bombear essa mistura lá para o meu gerador. Lembrando que bombeia líquido. Eu não posso ter gás, não posso ter vapor nisso aqui. Então eu tenho que garantir que na saída desse absorvedor eu tenha que a mistura amônia e água ela seja o quê? Ela seja completamente líquida. A gente coloca um regenerador entre o gerador e o absorvedor para quê? Para aproveitar o calor que está saindo aqui dessa mistura de amônia e água quente aqui, para dar uma pré-aquecida nessa água, aqui, nessa água não, perdão, nessa mistura de amônia e água antes de chegar no gerador aqui. Se você olhar em termos de consumo de energia, esse sistema só tem um consumo de energia mecânica, de potência, que é aqui na bomba. Só que quando você compara, por exemplo, aumentar o nível de pressão entre esse estado do evaporador e o estado do condensador, com o compressor eu tenho um custo, um custo de potência muito elevado. A bomba, a potência que a bomba consome para comprimir isso aqui, ela é mais ou menos 1% da potência que eu consumiria se fosse um compressor. Tá? Dê uma olhada lá nas aulas de termodinâmica 1, que a gente explica mais ou menos, explica bem direitinho como é que é essa diferença aqui, ó,
entre bombear o líquido, né, aumentar a pressão de um líquido e aumentar a pressão de um gás. A diferença é bem significativa. Esses sistemas aqui, eles valem quando? Quando essa fonte de calor que eu tenho aqui, ó, ela é residual, né? No caso de energia solar, de energia geotérmica, ou se a sua fonte de calor ela é muito barata. Foi o que foi citado anteriormente em relação ao gás natural. Então, o consumo que eu tenho de energia é o quê? É calor, seja ele na fonte que você tiver disponível, com custo baixo, né? E um consumo elétrico muito pequenininho aqui em relação à bomba. É diferente dos outros, são. Aqui eu tenho um trocador de calor, dois trocadores de calor, mais um, são 5 trocadores de calor. Então são equipamentos diferentes, eu não tenho partes móveis, a única parte móvel que eu tenho aqui é essa bomba. E esse cara aqui, ele tem uma diferença bem significativa em relação ao sistema de compressão, porque ele geralmente tem um coeficiente de eficácia, o COP, bem mais baixo. Você tem muita troca de calor envolvida, você tem uma diferença de temperatura, às vezes, significativa aqui, então ele acaba tendo uma eficiência bem menor do que um ciclo de absorção, de um ciclo de compressão de vapor. Porém, ele tem um custo operacional muito baixo. Muito baixo por quê? Porque ele consome potência elétrica na bomba, que é muito menor comparado com o compressor, e a disponibilidade de energia que ele tem aqui tem que ser de baixo custo, ele praticamente não tem custo operacional. Então, é uma ideia, é uma proposta que, de acordo com o preço da energia elétrica, de acordo com o preço dos combustíveis, tem momentos que ela se viabiliza, tem momentos que ela não se viabiliza. A chance de viabilidade dela é muito maior quando você tem grandes sistemas de refrigeração. Dá uma olhadinha aqui, ó, na próxima que eu vou mostrar. O que eu ia falar? Ah, lembrei. Além da amônia água, outros dois pares que pode usar é a água brometo de lítio e água cloreto de lítio. Aqui no caso, quem é o sistema refrigerante é a água, né? Esses casos aqui são especificamente para centrais de ar-condicionado, porque no caso você vai montar uma central de água gelada para servir como fonte fria do ar-condicionado, e essa água gelada, como o nome diz, ela não pode congelar. Então, quando você tem esse par brometo de lítio a água, você garante que a água está sempre um pouco com uma temperatura acima do ponto de congelamento. Como eu falei agora há pouco, né, quando você compara esse sistema de absorção com o sistema de compressão de vapor, você tem um consumo de potência muito pequeno, né? Falei em torno de 1%, é mais ou menos isso que a gente diz que tem que fazer. Ou só que tem uma desvantagem grande desses sistemas, que é o seguinte: eles são caros, por quê? Porque eles ocupam muito espaço. Então, os equipamentos são grandes. Naquele absorvedor, eu preciso de uma fonte de frio, uma fonte de água fria, para conseguir retirar calor do absorvedor. Isso vai necessitar de uma torre de esfriamento grande, né? Menos eficiente. O custo de manutenção é mais elevado, porque tem menos pessoas especializadas nesse tipo de sistema. Então, a mão de obra acaba sendo mais cara, mas justamente por isso que ele é mais utilizado. E a gente tem que sempre levar em conta, optar por ciclos de absorção quando o custo da energia térmica é muito baixo comparado com a eletricidade. Porque assim, quando a gente vai comparar diretamente esse sistema com um sistema de compressão de vapor, o sistema de compressão de vapor ele é muito mais fácil de trabalhar, é simples, a energia elétrica é uma coisa limpa, né? É fácil de usar. Então tem que sempre levar em conta esse caso, ou seja, eu vou fazer uma central grande de ar-condicionado para um shopping grande, para um hospital, por exemplo. Dependendo do custo da energia, dependendo da disponibilidade que eu tiver de energia térmica, vale a pena optar por esse ciclo de absorção de vapor. Percebam que é um negócio bem mais complicado do que o sistema de compressão de vapor tradicional. Gente, eu acho que. Vamos ver que está faltando alguma coisa. Aqui eu não falei, né? Especificamente são feitos para grandes relações comerciais e industriais. Gente, por hoje, por enquanto é só, né? Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, manda um e-mail para a gente aí, comenta no vídeo, não sei como é que eu vou colocar isso no YouTube ainda, como é que vai ficar, mas nos próximos dias eu espero colocar alguns exercícios resolvidos para vocês também, e estamos à disposição para qualquer dúvida aí, qualquer crítica. Se vocês acharem alguma coisa que está confusa no texto, se vocês acham que tem alguma coisa que está alguma colocação que está errada, não entenderam alguma coisa que a gente falou, manda e-mail, tá? E a gente vai tentar sempre melhorar esse material para vocês aí. Beleza? Gente, um abraço
Descansem e bom estudo para vocês.